Super N, primeiras notícias. Com o fim do Ministério do Trabalho, o futuro das fiscalizações e as atividades dos auditores é incerto no país. Além disso, o histórico de risco enfrentado pela categoria também é algo preocupante. No próximo dia 28, completam-se 15 anos do crime que ficou conhecido internacionalmente como a chacina de Unai, quando 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista que os acompanhava foram vítimas de uma emboscada na região rural da cidade de Unai. Sobre estes assuntos, conversamos agora com o presidente da Delegacia Sindical de Minas Gerais, Marcelo Campos. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao Super N. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. E aos ouvintes da Super. É um prazer tê-lo aqui. O Marcelo é auditor fiscal do trabalho, é coordenador de projeto de combate ao trabalho análogo à escravidão da Superintendência Regional do Trabalho. Bom, o Marcelo, para a gente começar esse bate-papo, a gente tem um cenário hoje que não temos mais o Ministério do Trabalho como o conhecemos historicamente no Brasil. E temos aqui dados que foram até repassados pela Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, são dados que são da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, que mostram aqui que a gente teve neste ano de 2019, por exemplo, só uma empresa fiscalizada no caso de operações de combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo em Minas Gerais. No ano passado, por exemplo, 2018, nós tivemos 65. E em janeiro a gente já está quase chegando ao fim do mês aí, hoje é dia 24 já, e a gente teve uma empresa apenas fiscalizada efetivamente. O que esses dados dizem pra gente quando a gente pensa nos direitos do trabalhador brasileiro? Rodrigo, bom dia, né? A mudança da Auditoria Fiscal do Trabalho para um espaço institucional diferente do Ministério do Trabalho, que é onde estávamos praticamente desde a nossa origem, é algo que surpreende e óbvio que cria uma certa tensão, né? De qualquer forma, a Auditoria Fiscal do Trabalho tem um compromisso, né, em razão da sua previsão constitucional de defesa e fiscalização dos direitos laborais, e nós esperamos que mesmo estando agora, a partir de janeiro, numa instituição que é o Ministério da Economia, que causa uma certa surpresa para nós esperamos que a sociedade e que as instituições cobrem a nossa atuação, porque essa é uma obrigação que nós temos com a sociedade e nós estamos aí dispostos a continuar o nosso trabalho. Apesar de nesse ano, janeiro é um mês atípico, temos realizado apenas uma ação de combate ao trabalho escravo. Nos últimos anos temos feito isso de forma intensa em Minas Gerais, tanto que respondemos hoje por cerca de 30% dos resultados nacionais, né? É algo bastante significativo e nós temos a expectativa e o compromisso de continuar realizando. Com relação, só para o nosso ouvinte que está chegando agora entender, como é que é a relação? Infelizmente, ainda existe o trabalho análogo escravo no Brasil. Em Minas Gerais, o senhor tem uma dimensão de falar como que está essa situação atualmente, como existe isso? Qual que é o grau, qual que é o número disso? O senhor tem isso? Claro. A existência do trabalho análogo de escravo no país é uma realidade, né? Apesar de assustar e algumas pessoas acharem incrível que nos dias de hoje ainda se explore trabalhadores em condição análoga de escravo. Mas é uma realidade em todo o país e também em Minas Gerais, né? O diferencial é que em Minas Gerais, até por uma solicitação e um acompanhamento de outras instituições, como o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho criou um grupo específico de combate a esse tipo de crime e desde 2013 nós estamos fazendo esse trabalho. Só para você ter uma ideia, de 2012 até este ano, nós retiramos da escravidão cerca de 3.677 trabalhadores em condição análoga de escravo. É algo que é intolerável, né? Porque não se admite que no século XXI nós tenhamos trabalhadores laborando em condições como eram aquelas condições dos escravos na colônia e no império, né? É algo intolerável, mas infelizmente ainda existe e precisa ser combatido. Eu sou, me corrija se eu estiver errado, mas é um pouco assustador, falando até que eu li isso, falando que Minas liderava no ano passado a lista do trabalho escravo no país. Era o estado que tinha o maior número de trabalho escravo
Isso é verdade? É verdade. Aqui em Minas nós temos, para você ter uma ideia, nós somos o campeão de identificação e libertação de vítimas de trabalho escravo. O segundo estado da federação no ranking é o Pará e corresponde a aproximadamente a metade do que Minas apresenta de resultados, né? E agora, é importante dizer que esse resultado, vamos dizer assim, robusto de Minas, não é porque Minas seja um estado mais escravocrata do que os outros estados do país. É porque aqui em Minas, as instituições estão adequadamente organizadas para combater o crime. É claro que em outros estados chega a denúncia para o antigo Ministério do Trabalho e tal, para a Auditoria Fiscal do Trabalho, e às vezes não está organizado para atender a denúncia. Aqui em Minas, nós temos o compromisso e desde 2012, todas as denúncias que nos chegam são atendidas por equipes de fiscalização com auditores fiscais, com membros do Ministério Público, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então, essa eficácia da ação pública leva a um resultado maior, mas não é porque Minas seja mais escravocrata. Essas demandas são atendidas apesar de haver um déficit aqui interessante de auditores fiscais do trabalho, né? A gente tem números aqui de que oficialmente existem no Brasil 3.644 vagas para esse cargo de auditor fiscal do trabalho, só que tem 1.381 cargos que estão vagos e tem uma linha histórica aqui mostrando também que está havendo ao longo do tempo uma queda considerável no número desses profissionais, né? E, por exemplo, de 2014 para 2019, esse número caiu de 2.782 para 2.263. Demanda cada vez maior, cada vez menos profissionais. É uma equação que uma hora vai ficar difícil de fechar, né? É isso, Rodrigo. Infelizmente, assim, já foi dito, inclusive, no ano passado, durante a campanha eleitoral, pelo presidente, inclusive, eleito, de que a Auditoria Fiscal do Trabalho iria, no governo dele, praticamente para a extinção. E, de fato, já no início do governo, nós estamos caminhando celeremente para isso, né? Nós temos uma categoria de cerca de 400 vagas no país todo. Tem cerca de 1.300 cargos vagos, significa realmente que há um enfraquecimento e há uma desconstrução da capacidade do Estado de fiscalizar e de fazer um mínimo de controle sobre as ilicitudes nas relações de trabalho. Ô Marcelo, na abertura aqui da entrevista, a gente relembrou os 15 anos da chacina de Unai. Vamos completar agora no dia 28 de janeiro, que foram assassinados os auditores fiscais do trabalho Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage, Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. 15 anos dessas mortes. E vocês, inclusive, vão até fazer um ato para relembrar os 15 anos dessas mortes e a impunidade que envolve esse caso até hoje. A gente está falando da família Mânica, que é uma família que manda na cidade de Unai e, por consequência, no noroeste de Minas. Inclusive com prefeito eleito, mesmo depois de tudo isso, prefeito eleito, enfim, com toda a situação que envolve a situação lá na cidade de Unai. 15 anos depois, qual a sua sensação enquanto auditor do trabalho ao perceber a impunidade que envolve esse caso? A sensação nossa do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, a sensação dos colegas auditores fiscais do trabalho, a sensação dos familiares dessas vítimas, né? É a sensação de que prevaleceu a impunidade. Né? De que algo torpe foi praticado contra nossos colegas, né? Porque os assassinados, as vítimas, eles não estavam em situações, vamos dizer assim, normais, passeando ou visitando algum lugar, não. Eles estavam trabalhando, né? E é algo realmente dramático as pessoas serem assassinadas no trabalho e por estarem trabalhando. Esse foi o motivo. Né? Os mandantes, o cérebro daquela chacina que foram Antério e Norberto Mânica, não é? Eles de uma forma cruel, né? Arquitetaram o assassinato dos nossos colegas, contrataram pistoleiros para executá-los. Por qual motivo? Porque não toleravam que os agentes do Estado exigissem daqueles fazendeiros o cumprimento de questões básicas do direito do trabalho, como a assinatura da carteira, o fornecimento de uma botina, de um óculos para a colheita do feijão para os trabalhadores, né? A garantia de alojamentos minimamente decentes. Então, foi por isso que os nossos colegas foram assassinados, né? E nós realmente, isso foi um impacto enorme para a categoria, né? Para os auditores fiscais do trabalho, para todo o conjunto dos servidores do Ministério do Trabalho na época.
impactou tremendamente as nossas atividades, porque até 2014 nós fazíamos a fiscalização e nunca tinha havido episódio como esse, então fazíamos com tranquilidade, sempre numa relação dinâmica com o próprio fiscalizado, com os empregadores, que no máximo havia alguma tensão, mas com respeito mútuo, especialmente ao agente público que estava fiscalizando. Esse assassinato, né, esse cruel assassinato dos 4 colegas, nos impactou de tal forma e exigiu da administração uma mudança completa dos métodos de trabalho, né? Nós que às vezes íamos sozinhos fazer uma fiscalização, sem a presença de agentes da polícia, tivemos que reestruturar tudo e hoje, por exemplo, em fiscalizações rurais, nós vamos acompanhados da polícia, o que exige muito mais trabalho, muito mais preparação e combinando com a diminuição do número de auditores fiscais, nós acabamos atendendo muito menos daquilo que deveríamos atender. Tá aí, esse ato vai ser no próximo dia 28, quando se completam aí os 15 anos da morte dos fiscais e também do motorista. Lá no Auditório Liberdade da PUC Minas, que fica na Praça da Liberdade, na Rua Sergipe, número 790, no bairro Funcionários, em Belo Horizonte, às 10 horas da manhã. A gente conversou com Marcelo Campos, presidente da Delegacia Sindical de Minas Gerais, auditor fiscal do trabalho e coordenador do projeto de combate ao trabalho análogo à escravidão da Superintendência Regional do Trabalho. A gente espera que vocês consigam continuar o trabalho de vocês, reconhecem vocês a importância desse trabalho para que quem trabalha no Brasil tenha o mínimo de condições. Obrigado pela entrevista. Obrigado e continuaremos lutando contra essa impunidade.